Olá, muito boa tarde a você. Enem 2017, o primeiro dia de provas, teve 30% de abstenções. Dos mais de 6 milhões e 700 mil inscritos em todo o país, pouco mais de 4 milhões fizeram as provas. No DF, dos 125 mil candidatos, quase 88 mil fizeram a primeira etapa do exame. Pela primeira vez, o Enem passou a ser realizado em 2 fins de semana. Ansiedade à flor da pele. Foi assim o domingo dos inscritos no Enem 2017. Rodrigo chegou cedo ao local da prova, na Asa Norte. A mãe do jovem, que sonha em ser engenheiro civil, deu uma força ao filho. O principal de tudo é a tranquilidade e saber que tem um monte de gente aqui te esperando e torcendo pelo teu futuro. E fez questão de acompanhar o filho até a entrada do portão. Desde o ano passado vim me preparando, do mês passado estou pegando pesado. Eu estou crente que vou te dar uma nota boa. Já o pai da Ana Luísa, que quer fazer medicina, decidiu não só acompanhar a filha até o local, como também se inscrever no próprio Enem para eles fazerem a prova juntos. Para dar esse apoio, para dar essa moral, ela está começando a vida ainda e está querendo fazer um curso muito difícil, que é medicina, né? E aí a gente estava conversando, a gente discutiu, falei, vou fazer a prova junto com ela para pelo menos dar uma moral antes ali, para acompanhar ela durante a prova. Eu acho muito legal, né? Apesar dele, além de me apoiar assim, ele ainda vinha aqui para ver como é que é e tal. No DF foram 167 locais de prova. 125 mil candidatos se inscreveram. No primeiro domingo, eles fizeram provas de linguagens, códigos e ciências humanas, além da redação, que teve como tema Desafios para a Formação Educacional de Surdos no Brasil. Eu achei interessante, né, esse tema que está bem atual, para a inclusão dos surdos na sociedade, para ter política de investimento das autoridades, para ter uma inclusão melhor. Foi meio tema base dos cursinhos, mas deu para desenvolver uma boa redação. E foi a redação o assunto da semana. O Ministério da Educação acatou a decisão do Supremo Tribunal Federal de não anular a redação tida pelos examinadores como contrária aos direitos humanos. Para o ano que vem, a gente vai fazer uma avaliação tanto do ponto de vista técnica, como também do ponto de vista jurídica, auxiliada também pela própria Advocacia Geral da União, que dá o apoio jurídico ao governo federal em decisões importantes como essa. A segurança também foi um dos assuntos da coletiva do INEP depois das provas. A própria comunicação advertindo dos mecanismos de segurança, de proteção, aqueles que fazem e prestam o exame com respeitando as normas, ajuda a prevenir que outras pessoas mal intencionadas não venham tumultuar o ambiente do Enem. No total, em todo o país, 273 pessoas foram eliminadas no primeiro dia, sendo que 264 foram por descumprimento das regras gerais do edital e 9 por terem algum equipamento identificado pelos detectores de metal. A gente continua aí acompanhando e assegurando que a segunda etapa, no domingo, dia 12, vai ocorrer dentro da mesma normalidade e tranquilidade para os estudantes de todo o país. Em 2016, o exame teve 3.942 eliminações ao final do primeiro dia e 4.780 no segundo. Tragédia em Alexânia, Goiás, a 90 quilômetros de Brasília. Uma jovem de 16 anos foi morta a tiros hoje por volta das 8 horas da manhã, enquanto estava na escola. Rafaela Novisk estava em aula no momento dos disparos. De acordo com a PM, um jovem de 19 anos, Misael Pereira, que não é aluno, invadiu a escola e atirou nela. Ele pulou o muro e usou um revólver calibre 32 para matar a jovem. A estudante não resistiu e morreu na hora. O atirador foi preso e no primeiro depoimento disse apenas que era conhecido de Rafaela e sentia ódio dela. Cláudio Humberto, realmente uma grande tragédia. Ele sentia ódio certamente porque ela não dava lá muita pelota para ele, né? Um bandido, não há muito o que ser feito. A gente poderia lamentar aqui a falta de policiamento ou a inexistência, inclusive, de algum tipo de vigilância na escola, mas não há muito o que fazer numa circunstância como essa, né? O bandido pula o muro, vai até o encontro da moça e a mata covardemente, né? É uma tristeza que isso ocorra no mundo atual, mas infelizmente é algo que com frequência
vem marcando a vida educacional do Brasil. Um golpe do falso sequestro no Lago Norte. No domingo, criminosos enganaram 3 irmãos menores de idade que estavam sozinhos em casa, dizendo que tinham sequestrado a mãe da família. Eles pediram que os jovens fizessem um depósito de R$300. A polícia conseguiu impedir o pagamento. Veja só. Os 3 irmãos de 11, 13 e 14 anos receberam uma ligação de criminosos que disseram ter sequestrado a mãe dos meninos. Imediatamente, o irmão mais velho pegou o dinheiro que encontrou na casa e saiu para fazer o depósito. Quando os pais chegaram em casa, entraram em contato com a polícia. Os criminosos ligaram novamente. Dessa vez, disseram que tinham sequestrado o menino e exigiram R$100 mil para supostamente devolver o adolescente. Mas logo a polícia militar encontrou o jovem no banco e o depósito não foi realizado. No Gama, a polícia encontrou uma caminhonete oficial do governo do Distrito Federal abandonada na quadra QI 3. A caminhonete tinha sido furtada na madrugada de domingo de uma loja de pneus onde fazia manutenção. A polícia encontrou ainda pneus, rodas, aparelhos de som e baterias. E ficou alerta sobre o risco desse crime aí de falso sequestro. Pois é um crime que chegou para ficar e chegou há uns 5 anos atrás, mais ou menos, e o que a gente verifica é que é um crime que é praticado em geral por presidiários, por pessoas que estão em penitenciárias de vários estados e ficam ligando inclusive para outros estados, cometendo crime, e muitos brasileiros desavisados continuam caindo. Continua o mistério de que por que é que o governo, as autoridades de segurança, são incapazes de bloquear o sinal de celular nas cadeias. O que a gente tem são possibilidades, eles nunca falam sobre isso, né? Nunca admitem essa impossibilidade. Mas assim, muitos deles alegam que cada um dos que trabalham lá na penitenciária, os agentes penitenciários, a direção, policiais, etc. e tal, não querem ficar sem seus celulares mudos e por isso também acabam liberando o sinal para todo o sistema prisional. Com isso, cresce também os crimes de ingresso de pessoas, inclusive advogados, que foram flagrados já tentando fazer chegar aos presidiários aparelhos telefônicos, de celular, aparelhos também de recarga e etc. É preciso cortar isso, o mal pela raiz, e isso só será feito quando o sinal de celular não puder mais ser verificado em cadeias. Mas é preciso também que as pessoas estejam atentas, né? Um bom caminho é evitar atender números desconhecidos que lhe telefonam ao celular. Líderes partidários se reúnem hoje à tarde para definir a pauta de votação da semana na Câmara dos Deputados. A prioridade será votar temas ligados à segurança pública. A meta é fazer uma espécie de mutirão esta semana, já que na semana que vem não deveremos ter votação por aqui. Quem traz os detalhes ao vivo é a Renata Dourado, que já está com a gente por aqui. Então será um corre-corre aí nessa semana, né, Renata? Boa tarde. Pois é, Rodrigo, você também vai emendar a semana que vem aí? Não, eu gostaria. Muito boa tarde para você, para o Cláudio Humberto, para todos que estão aí nos acompanhando. Então, exatamente isso, a ideia é fazer um mutirão essa semana, porque semana que vem a gente vai ter um outro feriado, 15 de novembro, dia da Proclamação da República, e esse feriado vai cair numa quarta-feira. Em geral, pelo menos aqui em Brasília, eles falam que trabalham nos respectivos estados, mas aqui em Brasília a gente sabe que o Congresso Nacional funciona, em geral, de terça a quinta-feira. Um feriado em plena quarta-feira você já viu, né? Não deve ter absolutamente nada. Então a ideia é agilizar a votação exatamente essa semana. A gente lembra que na semana passada foi também uma semana praticamente morta. Por conta de um feriado, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, estava numa viagem internacional, junto com 9 deputados também, então nada foi votado. E o foco vai ser exatamente a questão de segurança pública. Isso porque eles estão de olho aí nas eleições do ano que vem e querem votar temas considerados importantes, temas populares. E hoje uma das grandes preocupações mundial, mas obviamente que aqui também no Brasil, é com relação à questão de segurança pública. Cláudio Humberto estava falando aí sobre esse absurdo, né, de você ter celulares funcionando nos presídios. Então, um dos temas a serem analisados pelos deputados vai ser exatamente essa questão do bloqueio dos celulares. Eles também vão analisar outras questões, por exemplo, a progressão de pena, a redução de pena, que não deve mais acontecer, a diminuição, portanto, ou o fim dessa progressão de pena para aqueles assassinos de agentes públicos, de policiais,
de agentes penitenciários, enfim, de pessoas ligadas à segurança pública. A gente lembra que no Senado também, os senadores estão analisando um projeto que prevê a internação de até 3 anos para os menores infratores. Hoje eles não podem ficar mais do que, que prevê de 10 anos. Hoje eles não podem ficar mais do que 3 anos internados. Então são vários temas aí de interesse da população que devem ser analisados essa semana. Enquanto isso, o governo bate na mesma tecla, quer votar ainda este ano a reforma da Previdência. É um tema bastante impopular, deputados e senadores não querem deixar o DNA deles nessa medida. Pode ser que seja modificada, aí sim o governo vai ter uma facilidade maior, mas também tem que correr contra o tempo. Dia 23 de dezembro já vai ser o recesso parlamentar. Então eles vão ter só até esse dia. E fora isso, né, que a gente está falando, debatem ali de terça a quinta-feira, quando não tem feriado, quando não tem recesso. Então a situação do governo realmente não está favorável, especialmente com relação à aprovação de medidas consideradas aí importantes. E no final de semana, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, ele que é do PSDB, defendeu aí o desembarque dos tucanos do governo, defendeu que os tucanos fiquem mais independentes, correndo o risco de, segundo ele, serem meros coadjuvantes nas eleições de 2018. Então a situação realmente está um pouco complicada aí para o governo. Rodrigo. Obrigado, Renata. Acompanha a pauta do Congresso Nacional. São muitos projetos que a gente viu, Cláudio Humberto. Agora, às vezes, pouco esforço para votar. Pois é, essa história de esforço concentrado essa semana, isso é conversa para boi dormir, né? Eles estão, na verdade, querendo justificar um feriadaço de 10 dias. 10 dias, minha gente, sem trabalhar. Aliás, estes meses de outubro e novembro são meses pródigos, né, em folgas autorizadas por feriadões, esticadões, por enforcadões, como a gente viu agora, no âmbito da justiça, entre quarta e domingo. E agora teremos outra vez mais um desses esticadões. Até parece que o Brasil está nadando de braçadas e não enfrenta nenhuma crise, nem precisa de trabalhar para superar as dificuldades. E a seguir, moradores do Sol Nascente têm trabalho dobrado para retirar lama. O Plano de Cidade volta já.